Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos. Amém. À casa do Senhor. Mas eu tenho um aviso importante para dar agora, que Liz acabou de me falar, para eu passar para vocês. Dia 3, eu quero dizer para vocês assim, ó, Maranata. O Senhor logo vem. E nós Iremos com Ele. E que maravilha estar com Deus nesse dia. Amém. Gente, porque esta é a igreja. Amém. Este é o E povo. esse é o povo. Amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? amém, glória a Deus por isso. Nós estamos nesse mês de agosto, estamos estudando sobre a família. Sábado passado o pastor pregou, né, sobre a família, e foi uma mensagem maravilhosa. Hoje e nos dois sábados futuros serão pregados também mensagens sobre família. Que maravilha, né? A gente ouvir sobre família, porque é um tema muito gostoso de se ouvir, porque todos nós vivemos em família. Às vezes estamos felizes um dia, às vezes estamos tristes, às vezes a gente passa até por guerra e dificuldades em família. Mas Deus nos deu um exemplo muito bom. Porque olha só, Deus é o Pai, não é? Quem é o Filho na história? Jesus. E sabia que o Espírito Santo, Deus ele concedeu a mulher para fazer o papel do Espírito Santo? A mulher em casa, ela faz o papel do Espírito Santo. Deus faz o papel do Pai e os filhos o papel de Jesus. E eu fico muito satisfeita por isso. Porque eu passei a minha vida inteira vendo a minha mãe amarrando as coisas. O meu pai brigava ali, nós éramos 12. O caçula morreu de acidente. Aí você imagina uma família de 12. E o meu irmão mais velho, chamado Manuelito, ele pintava e bordava o tempo todo. E ele fazia os outros aprontarem. Mas minha mãe estava sempre ajeitando ali nos bastidores para que tudo ficasse em paz. Para que as brigas não aumentassem. Para que meu pai não batesse. Porque meu pai sempre foi um coronel dentro de casa. Mas sempre com muito amor. E aquela família cresceu. Hoje quando a gente se encontra, é uma festa. Porque foi uma educação assim maravilhosa. Apesar de deles serem católicos. Mas educou a gente com fé. E eu gosto muito quando se fala em família. Mas hoje, eu vejo aqui uma família. Nós somos uma família hoje. Ou não somos? Sim. Somos aqui. A gente tem aqui o nosso pai. Quantos creem que Deus se faz presente aqui hoje? Diga amém. Amém. Que maravilha. Quantos acreditam de verdade que Jesus está aqui? Diz glória a Deus. Glória a Deus. E quem tem a certeza que o Espírito Santo se faz presente, vamos orar comigo agora, porque nós vamos ouvir Deus falar. Querido Jesus, então eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor estenda a tua mão sobre cada coração. O Senhor conhece as lutas, Pai, as dificuldades de cada um. Abra, Senhor, as comportas de bênçãos sobre cada família aqui representada. E conceda uma porção dobrada do teu amor, do Espírito Santo e de tudo aquilo que o teu povo necessita nessa hora. Nós vamos abrir, Pai, a palavra. Queremos te ouvir. Limpa nosso coração, Pai, de qualquer tristeza, de qualquer dor, de qualquer sofrimento. E encha o nosso coração, Pai, com o teu amor, com a tua paz e com o teu Santo Espírito. Para que ao ouvirmos a mensagem, ela possa encontrar guarida em nosso coração. Amém. Fique conosco agora e sempre. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Irmãos, então eu trouxe uma mensagem aqui de família. Mas eu pedi a Deus uma mensagem e Ele me deu. E eu já agradeço a Júnior, né, porque me chamou aqui para fazer uma coisa que eu gosto demais, irmãos. Muito. Eu tenho 21 anos de adventista. A igreja lá em Vicente de Almeida começou na minha casa. Na minha casa foi pegado eu peguei a cozinha, a garagem, derrubei ali, abri o banheiro do meu quarto para servir de banheiro ali para a igreja que começou na minha casa. E a igreja na minha casa era só a minha, Mona,
Simão Pedro, meu filho mais novo, e Márcio, né? O meu filho mais velho. Márcio nunca aceitou Jesus. Mona tá ali, sentadinha. Que às vezes eu fazia alguma chantagem para ir para a igreja. Porque a igreja era muito pequena e só tinha nós. E aí Mona, já adolescente, ela queria já ir para as festas. Ele falava, mamãe, deixa eu ir na festa. Eu falava, eu deixo se você ir 8 vezes na igreja. Naquela época, minha ignorância também, como na minha caminhada cristã, então eu estava fazendo de tudo, apelando para que meus filhos ficassem ali junto comigo. Mas passado algum tempo, Mona se batizou e foi um dia mais maravilhoso da minha vida, que eu posso contar esse testemunho porque é grande e eu posso contar aqui, mas hoje eu não vou contar. Viu, filho? Deixa para o ocasião. Simão Pedro se batizou no tanque junto comigo. Mona depois. E Márcio, meu filho, ainda não se batizou. Mas depois eu vou contar também o testemunho de meu filho, que eu vou esperar depois para contar. Mas eu tenho uma família maravilhosa. Uma esposa aqui, lindo, maravilhoso. E eu creio que vocês todos têm uma família e que a gente ama demais. Não existe nada que a gente ama mais que a família. Existe? Não. Porque a família é muito importante. A família, sem ela a gente perde a essência, o sentido de cada ano. A gente perde tudo, porque a nossa família é importante. Mas olha a mensagem que eu trouxe para vocês aqui hoje. Para nós, né? Porque primeiro ela passou por aqui. Eu gostei. Aí eu falei, essa que vai gostar, meus irmãos também vão gostar, apesar de ser um texto conhecido, mas a gente tira lições maravilhosas. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Samuel 25. E eu queria ser como André, chegar aqui, né, e falar tudo, né, que está escrito, mas olhando, né, isso é só para você ver, viu? Igual você, não existe igual você é só você. Então vamos na leitura mesmo. Samuel 25. Todos já encontraram? Diga amém. Glória a Deus por isso. No versículo 2, Davi e Nabal. No versículo 2 eu leio assim, eu gostaria que vocês me acompanhassem. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Camelo. Homem abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Camelo. Nabal era o nome deste homem. E Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e muito bela, formosa. Porém o homem era duro, tolo, maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis a aquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosquiadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: age mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa, que tiverem à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homem que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram
e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Irmãos, esse texto, como eu disse, muito conhecido, a gente pode tirar várias lições desse texto para nós hoje, como família. E anunciando só o tema desta manhã, a sabedoria brilhou em meio à tolice. E a primeira lição que eu gostaria de falar, que a gente pode tirar para nós, é a tolice de viver em si mesmado. O que é viver em si mesmado? Queremos viver em nós mesmos. Percebe que Nabal, ele era um homem pobre? Não, muito rico. Tinha não sei quantas ovelhas, cabras, camelos. Ele tinha muitas riquezas. A Bíblia fala também que ele era um homem da casa de quem? Quem se lembra? Da casa de Caleb. Quem era Caleb? Caleb era uma pessoa importante, né, da linhagem do povo de Israel. E Caleb foi aquele lá que Josué enviou, né, como os espias para vigiar a terra prometida, a terra de Canaã. Se ele era da casa de Caleb, então Nabal era um crente, era um cristão, poderia ser um adventista. Mas ele era um adventista, mas um adventista egoísta. Deus deu tudo para ele. E ele poderia ter abençoado Davi. Quando Davi mandou pedir para ele aquelas coisas, porque ele estava ali com 600 homens, ele precisava alimentar aqueles homens, porque Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi. E Davi precisava alimentar o exército dele. Naquele momento que ele tinha tantos bens, Davi escolheu uma época que ele estava tosqueando as ovelhas. E ele tosqueava, retirava as lãs, igual o povo que vem para os Estados Unidos para trabalhar para ganhar $. Davi estava tosqueando as ovelhas. Era a época que ele estava cheio de dinheiro. Não custava nada ele pegar um pouco ali e mandar para Davi para alimentar. Mas ele fala assim: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Essa pergunta que ele faz não é uma pergunta que ele estava ali querendo saber quem era mesmo, quem era realmente a pessoa que estava pedindo. Na verdade, ele estava desdenhando quando ele fala: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Ele conhecia tanto Davi que ele sabia quem era o pai de Davi, que Davi era filho de Jessé. E ele também sabia que Davi tinha sido ungido rei, porque as mulheres cantaram. Saul mataram muitos, mas Davi matou milhares. Ele sabia que Davi era o rei, que Davi era importante, que Davi ia reinar em Israel, e que futuramente poderia ser uma pessoa boa ali para ele. Mas ele desprezou o rei. Nabal, ele foi um homem muito tolo, muito insensato de desobedecer ali. E às vezes a gente faz como Nabal, sabia? Agora voltando para a família. Quantas vezes a família sabe que tem ali um membro da família necessitando e vira as costas e não quer ajudar? Quantos de nós, às vezes acontece até com a esposa, marido e mulher, Delo, ele costuma dizer que a gente não tem carteira dividida. E isso é muito bom. O que é não ter carteira dividida? Se eu preciso, eu posso contar com o dinheiro do meu esposo. Se ele precisa, ele pode contar com o meu. Se meu filho precisa de mim, ele pode contar comigo. Ainda que eu tenha que dar o meu último centavo. Ainda que eu tenha que matar a minha última ovelha. É isso que Deus espera de nós. Porque Jesus, para nos salvar, ele derramou o seu sangue por nós. Deus, ele não contou que ele tinha apenas um filho. Era o único que ele tinha.
Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nabal, um homem tolo, um cristão, um crente, mas vivia uma vida de fachada. E não é essa a vontade de Deus para nós como família. Para o pai, para a mãe, para os filhos. Não é essa a vontade de Deus. Que sejamos tolos ou insensatos. E viver em si mesmado. Viver em si mesmo. Achando que tudo é para si. Farinha pouco. Meu pilhão primeiro. Quantas pessoas pensam assim? Farinha pouca, meu pilhão primeiro. Pensa em si, mas nós não devemos viver dessa forma. Nós devemos pensar sempre no próximo e sempre que partilhar quando for necessário. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar desse texto de Samuel. E segunda lição é o risco de reagirmos mal às injustiças da vida. Agora nós vamos continuar lendo o texto. E vamos ver se quando surgem situações na nossa vida, como é que a gente reage às situações. Porque nós enfrentamos na nossa casa situações o tempo todo. E de que forma nós devemos reagir? Vamos ler os versos 13 em diante. Cadê? Me acompanhem. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e também Davi a sua. Saíram após Davi uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Nesse mesmo tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros ao saudar o nosso Senhor. Porém, esse disparatou com eles. E no verso 21. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Davi que dias antes entrou numa caverna para aliviar o ventre, e lá estava o rei Saul dormindo na caverna. O rei Saul procurava Davi para matar. Era o momento de Davi sacar sua espada e matar o rei Davi. Mas ele não fez isso, porque ele não ia fazer isso com o ungido do Senhor. Porque ele sabia que Saul era rei e era ungido do Senhor. Ele falou: eu não posso fazer isso. Ele tirou um pedaço do manto de Saul, só para dizer: Saul, eu tive a oportunidade de te matar, mas não matei. Foi no momento que ele reagiu bem. Mas quando chega na vez de Nabal, que Nabal negou um pouco de comida ali para eles, sabendo que ele podia, ele falou: não, agora eu vou matar. Mas eu não vou matar só Nabal, não. Pode reunir aí as espadas, vão todo mundo, que eu vou matar todo mundo. Todos vão morrer na casa de Nabal. Quando o dia amanhecer, eu não quero ninguém vivo. Que exemplo para um rei. Que exemplo para um escolhido que Deus escolheu ali na família de Jessé. O pastorzinho de Jessé, que chegou para o gigante Golias e falou: olha, gigante, eu vou te matar com essas pedrinhas mesmo,
Porque a minha força não vem dos meus músculos. A minha força vem do Deus Todo-Poderoso. Aquele mesmo que falou aquilo para Golias, agora ele estava querendo matar Nabal e toda a sua casa. Então, uma lição, a segunda lição que nós devemos tirar desse texto é que os riscos de reagirmos mal às injustiças da vida. Então, olha para cá, agora eu falo com você. Ei, me escuta. Como você está reagindo aos problemas que surgem na sua casa? Na educação do seu filho? Nos problemas que surgem entre vocês, entre o cônjuge? Com a esposa, às vezes? Com o esposo? Porque, querendo ou não, por mais consagrado que vivemos, uma hora ou outra, vai acontecer um probleminha. E como você está reagindo? Desembanhando a espada e partindo para cima? Ou se acalmando? Porque a vontade de Deus é que, quando surgir os problemas, que você conta até 10. Ora a Deus e busca auxílio do alto, porque Deus é bom e poderoso para nos ajudar em todos os momentos. Amém. A mensagem de hoje tem como tema, quem se lembra? A sabedoria brilhou em meio à tolice. Nós vimos aqui a tolice de Nabal. Mas a gente está vendo sabedoria aqui em Davi? Não. Tolice também. 2 cristãos. Um da casa de Caleb e o outro ungido rei de Israel. Os 2 bancando de tolos. Agora eu pergunto para você também. Você já deu uma de tolo algum dia? Não precisa responder. Não me falem nada. Fale só para Deus. Depois pede perdão a Deus, ou perdão para quem você bancou de tolo. E depois Deus te perdoa. Pode ter certeza. Tem uma historinha que eu acho que vocês já conhecem. Uma certa vez um pai estava numa carroça com o filho. E eles estavam vindo nessa carroça, a carroça estava cheia. E de repente eles ouviram o som de uma carroça. E o pai, como a estrada era muito apertadinha, eu me lembro lá de casa que a gente morava na roça, né? E até hoje meus pais moram na roça. O pai chegou e encostou dentro do mato, assim, num lugar que nem podia a carroça. E o menino falou assim: ué pai, por que ele está botando assim? Ele falou assim: meu filho está vindo uma carroça vazia e olha o barulho. Mas como é que você está sabendo que ela está vazia? Olha o barulho. A carroça, quanto mais vazia, mais barulho faz. E aí o pai encostou bem encostadinho e a carroça vazia passou. Quando nós fazemos muito barulho, irmãos, é porque a nossa carroça espiritual está vazia. Então quando você vê alguém xingando, brigando, reclamando por tudo, é porque a carroça está vazia. Precisa de oração, precisa de estudar a Bíblia, precisa de vir para a igreja, porque a família não fica de pé se a carroça está vazia. A carroça precisa estar cheia. E a terceira lição que nós vamos tirar desse texto é a sabedoria em tratar questões difíceis. A sabedoria em tratar... Repete comigo. A sabedoria em tratar questões difíceis. E agora nós vamos ler os capítulos 18 em diante. Acompanhe comigo. Vamos ver agora o enredo dessa história que é maravilhoso. 18. Abigail apazigua a Davi. Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado com cachos de passas e 200 pastas de figos e os pôs sobre jumentos. E disse a seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Que mulher sábia. Enquanto ela
cavalgando o jumento, descia, coberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Verso 21. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um dos sexos masculinos dentre os seus. 23. Vendo, pois, Abigail Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. 24. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras das tuas servas. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vigiar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da casa. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas a batalha do Senhor. Peleja a batalha de quem? Do Senhor, de Deus. E não se enche mal, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Irmãos, a sabedoria de tratar questões difíceis. A sabedoria de uma mulher, mesmo casada com um homem tolo. Ei, escuta aqui. Graças a Deus que aqui eu só vejo pessoas sábias, maridos e maridas. Todo mundo sábio, cheio de sabedoria. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ei, olha, pode ser que algum dos casais aqui conhece casais que às vezes não estão na igreja, que alguém comporta como tolo. Às vezes o marido, às vezes a mulher. Eu conheço muitos. E olha, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Cá para nós. Muitas vezes eu fui tola. Mas muitas vezes também eu fui sábia. Eu peço perdão ao meu esposo pelas vezes que eu fui tola. Mas se por acaso você conhece alguém que vive com um tolo, fala com a pessoa para pedir sabedoria a Deus. Porque o rei Salomão, quando pequeno, ele pediu a Deus. Deus falou assim: o que tu queres? Pede e eu te dou. Ele falou: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. E Deus deu pouca sabedoria para Salomão? Muita. Não. Deus deu muita sabedoria para Salomão. E Ele pode dar para mim e para você também. Agora você pode me perguntar assim: mas como que uma mulher tão sábia como Abigail, formosa, viu que ela era linda? Linda, bela e sábia. Aí você pode me perguntar: como é que uma mulher tão sábia casou com um homem tolo? Aí eu já ouvi de gente falando assim, ó: tem mulher que você não casa, não sabe, porque não sabe se é macho ou se é fêmea. Mas quando Abigail casou com Nabal, naquela época os casamentos não é igual hoje, que a gente namora, troca muitas mensagens, né? Conhece, depois fica noivo, faz um casamento bem lindo, como o de Rayane, mais o de Isaías, que eu assisti tudo, viu? Assisti tudo, eu vi tudo, desde o início.
Daí eu ia filmando e mandando para mim. Quando eu terminei o trabalho lá, quando eu peguei 4 apartamentos de pós-reforma naquele dia, eu vi tudo o casamento de vocês. E eu abençoo, eu peço a Deus que Deus derrame todas as bênçãos do céu sobre vocês. Eu não pude ir, porque eu tinha que trabalhar naquele dia e eu precisava trabalhar. Mas muitos agem como tolos. E Abigail casou com aquele tolo. E ela permaneceu casada. E quando Davi ia destruir, que ela percebeu que Davi ia matar todo mundo, como ele mandou falar, ela foi. Fez de tudo que precisava, do mais gostoso, e levou, e ela foi junto. E falou para Davi: Davi, você é rei, você foi ungido rei. A batalha que você batalha é a batalha do Senhor. Todas as batalhas que você ganhou eram do Senhor. E você está querendo agora derramar sangue inocente? Quantas pessoas que você está querendo matar que nem sabe que você vai matar? Nabal é um homem tolo, mas os outros que estão lá não. Não faça isso, Davi. Você vai perder a sua unção. Como que será um rei que derramou sangue inocente? Como será? Você não pode fazer isso. Então ela foi sábia, porque ela salvou a casa dela. Salvou o marido tolo, salvou todas aquelas pessoas que moravam ali na casa dela e salvou também Davi de cometer um grande pecado. Amém. Lembra que no início da minha mensagem eu falava de minha mãe? A minha mãe passou a vida inteira. Hoje não. Hoje meu pai teve um problema de glaucoma e ele está cego. Ele enxerga pouca coisa. E aí, e também está surdo, ele não escuta. Meu pai está com 92 anos. Aí, mãe, ó, escuta aqui, deixa eu contar para vocês. Eu já vi mãe falando assim: pai, quando dá uma ordem, ela fala assim: não, agora quem dá ordem, agora sou eu. Porque eu vejo, eu ando, eu enxergo, né? Eu estou tomando conta do seu salário, né? Porque o salário de pai é maior que de mãe. Que pai pagava, né, o INSS, então ele tem um saláriozinho que é bom. E de mãe é o salário de um salário mínimo. Mas agora ela toma conta dos dois. E às vezes eu vejo ela falando assim, né? Mas minha mãe foi uma mulher sábia. E eu quero agir como minha mãe sempre. E o pedido de Deus para todos vocês hoje é que vocês sejam sábios também. Tanto as mulheres como os homens. E que aprenda essa terceira lição de enfrentar as dificuldades. Que quando vierem com sabedoria. E para você enfrentar, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Uma certa vez, 3 jovens chegou ao pastor, eu acho que foi o pastor Marcos Santos. 3 jovens. Um deles eu acho que foi o Thomas. E chegou para o pastor e falou assim: pastor, a gente estava estudando a Bíblia aqui e a gente viu umas coisas aqui que a gente não entendeu, porque está falando que a gente tem que se encher do Espírito Santo. Como é que a gente pode encher do Espírito? Aí o pastor pegou uma peneira e falou assim: olha,